E hoje nós vamos falar sobre um assunto de certa forma polémico. Um assunto que, para a maioria das pessoas, é uma conversa obsoleta. O que é isso, uma conversa obsoleta? Quem é que entende? Uma conversa obsoleta é uma conversa que já não faz sentido. Não faz sentido. Isso era antigamente. Isso era para aquelas pessoas de certa idade. Hoje não faz sentido. Quem tem Bíblia? Vamos abrir a Bíblia. No livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Capítulo 1. E vamos falar sobre um tema que para muitos é obsoleto. Porquê é que eu estou a dizer isto? Meus queridos irmãos, enquanto procuram as Escrituras, eu pergunto-vos, será que Deus fala ainda hoje? Amém. Ou isto é conversa de antigamente? Será que Deus fala ainda hoje? Fala. Meus irmãos que estão aqui a assistir, respondam. Deus fala ainda hoje? Fala. Amém? Com certeza. Com certeza. Glória a Deus, com certeza. Aleluia. Então nós vamos ver o que o escritor aos Hebreus deixou escrito para nós. Este livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, ela foi escrita para o povo judeu, para o povo hebreu, mas também foi escrita para os judeus, os hebreus, que tiveram um encontro com Jesus Cristo. Isto é, os hebreus messiânicos, os judeus messiânicos. Aqueles que reconheceram em Jesus o Messias. Não é? O Evangelho de João, capítulo 1, verso 10, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. E depois continua, e no verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes os direitos de se tornar filhos de Deus. Então, é interessante que este livro, e vamos já ler o texto, ele começa como um tratado, desenvolve-se como um sermão e, quando nós o lemos, vemos que ele termina como uma carta. E explica-nos, dá-nos a imagem de um contraste entre o Antigo Testamento e o Senhor Jesus Cristo. Amém? Não há certezas de quem escreveu, pensa-se que foi Paulo, mas não temos verdadeiramente a certeza, porque os escritos são muito parecidos aos escritos de Paulo, o apóstolo, mas não temos a certeza. Então, vamos ao texto. Hebreus 1, vamos começar do verso 1. Havendo Deus, outrora, ou antigamente, ou no passado, falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez,
Eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: e a todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos fez ventos, seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade e cetro do seu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Vou repetir a pergunta. Será que Deus fala ainda hoje? Sim. A Bíblia diz que Deus fala. E ultimamente, Deus fala através do Senhor Jesus. Deus falou. Vamos agora pôr as coisas nestes termos. Deus falou no passado através da Torá, através da palavra, através da lei. Não é? Moisés recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus. Depois veio a lei, chamada lei. Deus estava a falar através da Torá, através da lei, através da palavra. Depois Deus falou através dos profetas. Nós temos uma descrição no Antigo Testamento de muitos profetas que falaram em nome do Senhor. Amém? Deus fala hoje sim, no nosso presente. Como é que Deus fala? Diz alguns sábios que a história se repete. E vejam agora aqui uma coisa muito interessante. Deus começou a falar através da Torá, através da palavra. E Deus hoje fala através da palavra. Diz a Bíblia que Jesus e a palavra são um. E quando o escritor aos Hebreus diz assim: e agora falou-nos através do seu Filho, está a falar através da palavra. Amém? E a palavra é o padrão para Deus falar a cada um de nós. Nada pode contradizer o padrão de Deus, porque o padrão de Deus é a palavra. Amém? E agora eu digo que também no tempo presente, Deus fala através do Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero vos esclarecer aqui um ponto que é muito importante. O Espírito Santo não contradiz a palavra. Porque o Espírito Santo inspirou a palavra. Glória a Deus. É muito importante. Há por aí algumas pessoas a dizer: Deus disse isto, Deus diz aquilo, Deus diz aquilo outro. Mas a palavra de Deus também nos diz que havia cristãos numa certa igreja lá. Eles iam ver a Torá, a lei. Se aquilo que os apóstolos andavam a pregar estava conforme. Por isso é que a palavra é o padrão. A palavra é o padrão. E Deus fala-nos também através da palavra e através do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra que Ele próprio inspirou. E através do Espírito Santo, Deus também, como nós já vimos há algumas semanas largas atrás, Deus também usa profetas. Homens inspirados por Deus, que falam a palavra de Deus, que falam a mensagem, que falam o recado de Deus. Que é Deus a falar
através do profeta. Amém. Então chegamos à conclusão, e podíamos terminar já aqui, que Deus fala sim hoje. Amém. Deus fala hoje. Deus guia o seu povo através da sua palavra, através do Espírito Santo, através dos profetas. Amém. Deus levanta homens para que as nossas vidas possam ser guiadas. Amém. Amém? Está escrito em 2 Crônicas 20:20: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se nós cremos em Deus, se é uma evidência que nós cremos em Deus, então nós vamos crer nos homens enviados de Deus. Amém. Deus fala de tantas formas. Deus fala, imagino que até no Antigo Testamento, Deus uma vez teve necessidade de usar uma mula para falar. Então, às vezes, nós temos situações que nós dizemos assim, certamente todos nós experimentamos. Não, isso não é de Deus. Veja bem. Porque Deus até usou uma mula para falar quando foi necessário. Amém. E Jesus certa vez disse também, se necessário for até as pedras clamam. Então há muitas formas de Deus falar. A forma principal, básica, essencial, é a palavra. E devemos analisar todas as circunstâncias para ver se está conforme a palavra. Amém? Então Deus sempre falou e Deus continua a falar de muitas formas diferentes. Deus fala através dos anjos. Nós temos episódios no Antigo Testamento que Deus fala através dos anjos. Deus fala através de visões. Deus fala através de sonhos. Através de circunstâncias diversas. Deus nunca fala de uma forma brusca. Deus sempre fala de uma forma mansa. Queremos nós ouvir Deus, temos que nos aquietar, como diz o salmista. Ficar quietos. Eu muitas vezes, mesmo muitas vezes, eu tenho que ficar isolado, quieto, em silêncio, para escutar bem a voz de Deus. Deus fala através de sinais, milagres e de muitas outras maneiras. Quando este escritor diz, havendo Deus antigamente, no passado, falado aos nossos pais, aos nossos antepassados pelos profetas, a nós falou-nos agora, nestes últimos dias, pelo Filho. Deus fala. Meus irmãos, agora, só não ouve quem não quer. Só não ouve quem não quer. Porque Deus está connosco. Jesus, quando andou aqui na terra, andava com os discípulos. Jesus estava a falar aos discípulos. O que é que Jesus estava a transmitir aos discípulos? A palavra de Deus. Amém. Então Deus estava a falar aos discípulos. Amém. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a mensagem que Deus quer colocar na nossa vida, no nosso coração. Deus andava com os profetas do Antigo Testamento. Deus andava com os discípulos. Deus anda conosco, porque Ele chama-se Emmanuel, Deus conosco. Amém. Sim ou não? Amém. Então, se Deus está conosco,
não fazia sentido Deus não falar. Deus não é mudo. Deus não é mudo. Deus comunica com o seu povo, com os seus filhos, com a sua igreja, aquilo que Ele quer falar connosco. Amém? Meus irmãos, é muito importante, principalmente nesta época chamada a época natalícia, que todas as pessoas gostam de trocar prendas e celebrar. Todos nós sabemos que ninguém tem a certeza qual foi o dia de Natal. Mas celebra-se. Há pessoas que nasceram numa data, não é? E que foram registadas noutra data. Já ouvi histórias de pessoas que celebram 2 e 3 vezes o aniversário porque nasceram numa data, foram registadas noutra e alguém disse que foi noutra. Então celebram 3 vezes. Nós exatamente não sabemos a data exata que Jesus nasceu. O Salvador nasceu na Terra. E alguém alvitrou que seria agora. Não é importante a data, é importante a celebração. É importante é que nós possamos dizer: Deus, muito obrigado pela tua salvação. Obrigado porque Deus amou o mundo de tal maneira para que eu, que creio que Jesus não me perca, mas possa usufruir da vida eterna. Isso é que é importante. Amém? Seja agora, ou seja, sempre, todos os dias. Todos os dias, sabia? Todos os dias é Natal, porque todos os dias há nascimento. Natal quer dizer nascimento. Então todos os dias é Natal, todos os dias nascem pessoas, crianças, não é? Natal não é só agora, esta semana. Não, Natal é quando todos estão a nascer. Não sei quantas crianças nascem no mundo por dia. Mas todos os dias é Natal, porque todos os dias é nascimento. Então é muito importante que nesta data, neste momento, preciso em que o mundo fala do menino Jesus. Mas Jesus não é só um menino, Jesus é Deus. Amém. Jesus veio, não é? Diz João que o Verbo encarnou e tornou-se como nós para se identificar conosco, para nos dar a salvação, para que nós, cada um de nós, pudesse nascer de novo. Note, nascer de novo. Natal. Natal é nascer de novo. Para a mentalidade judaica, até que nascer de novo é nascer todos os dias. É muito importante, às vezes, nós sabermos os costumes, as tradições e as culturas, principalmente do povo judeu, do povo hebreu. Quando eles consideram nascer de novo, é nascer todos os dias para Deus. Quando nós falamos, às vezes, aqueles palavrões, eu sou convertido. Conversão é virar-nos para Deus todos os dias. E isso é nascimento. E isso é Natal. Neste momento, todo mundo celebra o Natal, mas todo mundo não quer. Agora, note aquilo que eu vou dizer. A maioria do mundo não quer ouvir Deus. Eu atrevo-me a dizer, até alguns que se dizem cristãos não querem ouvir Deus. Deus falava no passado e Deus fala ainda hoje. E mais em épocas específicas que as pessoas são alertadas, não é? Na época natalícia as pessoas são alertadas para Deus. Mas elas falam acerca de uma história do menino Jesus. E não falam da verdadeira história do nascimento do Salvador. E esta aqui é a verdadeira história do Natal. Quando Deus começou a falar no início, lá no início do Antigo Testamento, Deus já estava a apontar
para um dia que o Salvador viria. Deus estava a falar no passado, através dos profetas. Deus falou através de visões, sonhos, maravilhas. E Deus está a falar hoje através da sua palavra para que cada um de nós possa nascer de novo para Deus. Que cada um de nós possa experimentar o verdadeiro Natal, que é nascer de novo para Deus. O verdadeiro Natal não é comes e bebes. O verdadeiro Natal não é troca de prendas. O verdadeiro Natal é eu dizer: Senhor, muito obrigado. Porque eu me posso virar para Ti e ouvir a Tua voz. Por isso, agora os irmãos vão entender. Faz todo o sentido nós dizermos como dissemos há pouco. Vamos todos repetir. Pode-me faltar tudo. Outra vez. Pode-me faltar tudo. Pode-me faltar tudo. Mas que não nos falte a presença de Deus. Que não nos falte a palavra, a mensagem, o recado, a voz de Deus. A voz de Deus. Para que eu possa nascer todos os dias para Deus. Porque isto verdadeiramente é Natal. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Amém. Meus irmãos, é muito importante que nós possamos entender aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus nos diz. Há tanto misticismo à volta de umas datas. Há pessoas que são tão místicas. Não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Nós estávamos a comentar, não é? Também não pode falar mal e fala. Também não pode olhar de lado e olha. Não é? Somos tão religiosos que não faz isto, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Mas tem uma grande língua. Está sempre a cortar a vida do outro. Não é? Vamos olhar para Deus. Olhar para a palavra. Saber que Deus me fala hoje e a todo momento que eu esteja disponível para ouvir a sua voz. E ao ouvir a sua voz, eu sou corrigido. Ao ouvir a sua voz, eu verdadeiramente sou convertido. Ao ouvir a sua voz, hoje e agora, há pessoas que estão a ouvir a voz de Deus agora. Há pessoas que estão a pensar: pois é, eu nunca tinha pensado nisso. É necessário que cada um de nós esteja atento e sensível, porque Deus revela-nos os mistérios da sua palavra. Sim, nesta manhã, eu convido cada um de nós a ficar atento ao Espírito Santo. E para que ficar atento ao Espírito Santo? Para que cada um de nós possa ajustar a sua vida ao propósito que Deus tem determinado na eternidade para cada um de nós. Deus não fala só para nos entreter. Entretenimento toda a gente tem quando liga aquele aparelho retangular ou quadrado lá em casa. Isso é entretenimento. Mas quando Deus fala ao seu povo, quando Deus fala a cada um de nós, é para que nós possamos experimentar o verdadeiro sentido do novo nascimento. Mudar a minha vida todos os dias, mudar a minha vida a todo momento. E mudar a minha vida é nascer de novo. Nascer de novo é Natal. Diz aqui a Escritura que Jesus estava no princípio. Ele começou tudo. Jesus é
verdadeiramente a palavra final. É o ponto final. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E Deus fala a todo momento, a toda a hora. Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança. Jesus é o sumo sacerdote para que nós possamos olhar, ver, receber as heranças e as promessas que estão na sua palavra. Ele é o centro de uma fé. Não é de uma fé qualquer. Ele é o centro de uma fé superior. Porque nós estamos a caminho. Quem é que está a caminho de uma nação superior? Amém. Por isso nós estamos aqui a exercer uma fé superior. Não uma fé qualquer. Não aquilo que os homens dizem de fé sada. Não. Nós realmente queremos. Queremos em Deus. Crer implica obedecer. Obedecer implica fidelidade. Fidelidade implica ouvir Deus e dizer: sim, Senhor, eu quero seguir para uma pátria superior. Todos nós que um dia dissemos sim a Deus, todos nós estamos aqui de passagem. Estamos a caminho de uma pátria superior. E por isso que o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou e subiu ao céu e está vivo para sempre. E Ele disse: vou preparar-vos um lugar onde nós vamos andar. Deus tem coisas superiores para cada um de nós. E a vida eterna, este ponto é muito importante, a vida eterna começa aqui. Assim que eu decido seguir Deus, assim que eu digo, sim, Senhor, entra na minha vida, eu estou a dizer que o eterno entra em mim, eu começo a viver a vida eterna já aqui. A caminho de coisas superiores, a caminho de uma vida superior, a caminho de uma fé superior, a caminho de um propósito superior, a caminho de uma pátria superior. Amém? Então, deslarga o passado. Não se deixe prender pelo passado. Avance para o alvo que Ele estabeleceu na eternidade para cada um de nós. Meus irmãos, é muito importante nesta data e neste tempo que nós estamos a viver, nós voltarmos para a palavra. É muito importante cada um de nós se virar para a palavra. Para que nós possamos olhar para a palavra e dizer, como Samuel um dia disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Igreja, quer que Deus fale à sua vida, ao seu coração? Amém. Sim? Amém. Então diga: fala, Senhor. Diga comigo: fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Porque eu, teu servo, estou a ouvir. Fala comigo. Nesta última hora, é um tempo de ouvir a palavra profética de Deus. Eu estava a compartilhar esta semana com alguns irmãos. E nós vamos falar mais objetivamente logo no primeiro domingo de janeiro. Mas eu estava a falar com alguns irmãos acerca do término deste ano e do início do novo ano. Por isso é que eu estou a dizer: vamos voltar à palavra. Vamos voltar a escutar a voz de Deus. Não é por acaso que o Escritor diz: e agora estamos a falar através do seu Filho. Profeta Abacuque, capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: vede entre os gentios é aqueles que estão fora do povo de Deus.
E olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra em que vós não crereis. Eu estou tão convicto daquilo que eu estou a dizer, meus irmãos. Aquilo que vai acontecer no próximo ano vai ser tão tremendo. Mas também preparem-se. Não vai ser fácil. Onde está a visão de Deus hoje? Abacuque 2, 2 e 3, eu vou citar. Diz o seguinte: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Virá quando? Jesus está às portas. Jesus está às portas. Igreja do Senhor, prepara-te para que o Senhor Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Hebreus continua dizendo, capítulo 10, verso 37 a 39, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Deus é incrível, mas eu digo isto com muita convicção. Deus está a olhar para cada um de nós, para que cada um de nós se possa levantar das cinzas e não se conforme com a situação atual no mundo. Amém? Amém. Aleluia. Este é o tempo em que nós verdadeiramente podemos, à parte do mundo que o mundo não entende, ou ainda alguns não entendem, à parte onde nós podemos entender verdadeiramente o sentido do Natal. Nascer para Deus. Deus não procura igrejas, Deus não procura denominações, Deus não procura instituições humanas, mas Deus procura homens e mulheres sedentos da sua presença, com fome e sede das palavras de Deus. Amém. Homens e mulheres que anseiam o mover do Espírito, e vai acontecer em breve. Por isso é importante acompanharmos as palavras do escritor aos Hebreus quando diz: olhando para Jesus, autor e consumador, alfa e ômega. Amém? E vou terminar como comecei. Deus não está obsoleto. Amém. Como assim? Os homens costumam dizer certas vezes que estão desatualizados em relação a esta ou aquela notícia. Exatamente, é isso mesmo. Deus não está obsoleto, os homens é que estão desatualizados em relação a Deus. Amém. É verdade. Amém. Porque Deus fala assim. Alguns não querem ouvir e alguns estão tão desatualizados que nem, como alguém diz, nem estou aí. Deus está a falar e as pessoas estão a dizer: não pode ser. Mas eu quero vos dizer nesta manhã, Deus fala assim a cada um de nós. Deus fala a si e a mim. E Deus diz que nos ama.
Eu poderia dizer, como profeta de Deus, eu poderia dizer: temos que arrepiar caminho, temos que nos arrepender. Claro que sim. Arrependimento, conversão, entrega a nossa vida ao Senhor, isso realmente é o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal não é o troca de prendas. O verdadeiro Natal não é comer este bolo e aquele. Não é engordar mais uns quilinhos. Não! O verdadeiro Natal é eu ficar quieto e dizer: Senhor, muito obrigado. Porque Tu me amaste de tal forma que enviaste Jesus Cristo para que eu não me perdesse, mas que eu possa usufruir da vida eterna. Deus nos amou primeiro, diz a Bíblia. Deus nos amou primeiro. E Deus anseia que cada um de nós, momento após momento, possa dizer: sim, eu quero nascer para Deus. Amém. Quem está comigo? Diz amém. Amém. Obrigado, Pé. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, Natal é nascer de novo. Há tanto misticismo por aí. Pode fazer árvore, não pode fazer árvore. Pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Fale com Deus. Vai ver aquilo que pode ou não pode fazer. Leia a Bíblia. Costumo dizer muitas vezes, e alguns de vocês sabem: quantos querem ouvir Deus? Leia a Bíblia. Está tudo lá. Agora, se você não lê a palavra de Deus, se você não escuta a voz de Deus, não tem como. Amém? Amém. Vamos dizer ao Senhor: muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque Tu nos amaste primeiro. Nos amaste, Pai. E por causa do Teu amor, Por causa do Teu amor, enviaste o Senhor Jesus enviaste o Senhor Jesus à cruz do Calvário. à cruz do Calvário. Enviaste o Senhor Jesus. Enviaste o Senhor Jesus. E Ele nasceu E Ele nasceu aqui na terra aqui na terra como homem. como homem. Fez um percurso Fez o percurso até à morte. até agora. Mas não ficou Mas morto. não ficou morto. Ressuscitou. Ressuscitou. Subiu ao céu. Subiu ao céu. E vive para E sempre. vive para sempre. Intercede por cada um de nós. Cada um de nós. Para que cada um de nós Cada um de nós possa possa nascer nascer todos os dias todos os dias para Deus. para Deus. Amém? Amém. Amém.